Olá, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os principais aspectos da engenharia de produção. A engenharia de produção foi vista pela primeira vez no mundo no final do século XIX e meados do século XX, quando desenvolveram estudos sobre o aumento da produtividade, métodos de redução de tempos e movimentos dos operários na fabricação de peças. Em 1911, Frederick Winslow Taylor desenvolveu uma obra chamada Os Princípios da Administração, que continha uma série de métodos inovadores para a produção industrial que lhe rendeu o título de O Pai da Administração. Em meados do século XX, com o aumento do consumo devido à alta produção das indústrias, a engenharia de produção se intensificou e surgiram as primeiras faculdades de graduação em engenharia de produção no mundo. Devido à migração de indústrias em países subdesenvolvidos, foi necessária a criação do curso em países como o Brasil, que somente em 1957 viu-se por aqui o curso fundado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em uma empresa, a matéria-prima passa por diversas etapas até que se torna o produto final. Entramos em contato com a Mega Miller Indústria e Comércio, uma indústria de modelos para embalagem, para entender um pouco melhor de como funciona a linha de produção. Tudo começa no setor comercial, no qual o cliente entra em contato com o produtor e é negociado exatamente o que ele quer. Após a negociação, uma ficha informativa contendo todas as especificações do cliente é enviada ao setor de projetos, no qual cria-se um desenho técnico e um desenho 3D da peça. No caso da empresa que visitamos, é feito um molde de alumínio e ferro que futuramente será utilizado para a produção de garrafas plásticas. O setor de projetos também determina as matérias-primas necessárias para o desenvolvimento do molde e solicita a compra ao setor de compras. Com a matéria-prima e o projeto em mãos, o setor de preparação irá utilizar uma máquina de controle numérico de computador para fazer a usinagem das peças, que em seguida serão destinadas a máquinas furadeiras, fresadora e retífica. Com o material pronto e a aquisição das peças secundárias, começa a montagem final do molde de forma manual, passando pelo controle de qualidade. Por fim, o produto final é destinado à expedição e, com toda a documentação necessária, é transportado até o cliente. O engenheiro de produção é o responsável treinado para manejar os recursos financeiros e materiais, assim como gerenciar as pessoas a fim de melhorar os processos não só da indústria, como de qualquer outra empresa. Para entender melhor sobre a profissão, entrevistamos o engenheiro Sérgio Barreto. Boa noite. Você poderia se apresentar, por favor? Meu nome é Sérgio Barreto, tenho 51 anos, sou formado em Engenharia de Produção e trabalho na S Engenharia e Mocaps. Como foi o começo da sua carreira? Bom, comecei como projetista de embalagens plásticas na área de moldes de sopro e injeção. Fui aperfeiçoando meu trabalho com cursos até chegar à decisão de cursar engenharia e optei pela produção. Por que a escolha dessa profissão? Bom, sempre trabalhei de desenvolvimento de embalagem, desde a criação do produto até a sua fabricação. Por isso optei em estudar engenharia de produção, assim elevando meus conhecimentos e abrindo novas oportunidades de atuação. O que o mercado de trabalho oferece a essa profissão? Praticamente toda empresa necessita de um profissional que possa avaliar e gerenciar os processos produtivos. E a engenharia de produção abre um leque grande de oportunidades em diversas áreas, desde a administração até o chão de fábrica da empresa. Portanto, a engenharia de produção não é tão específica quanto as outras engenharias, pois é possível trabalhar em vários departamentos. Você julga necessário a prática de um estágio, de alguns cursos ou um MBA? O estágio é necessário, pois aprendemos na prática o que estudamos na teoria em sala de aula. Após a formação, é importante aperfeiçoar seus conhecimentos com uma pós-graduação ou MBA, assim criando mais oportunidades no mercado de trabalho. Esta profissão é regulamentada pelo CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e quando com ênfase em Química, também pode ser regulada pelo CFQ, tendo esse órgão capacitação para julgar em todo o território nacional. Cabe ao profissional se filiar aos devidos conselhos regionais da classe. A Resolução número 235, de 9 de outubro de 1975 do CONFEA, traz atribuições que cabem ao engenheiro de produção, que são as mesmas 18 das outras engenharias. O conselho de ética a ser seguido varia com o órgão filiado.
Os documentos são de uso fundamental para que tenha uma boa comunicação entre o engenheiro e a sociedade. Os principais tipos de documentos utilizados na engenharia são: os relatórios são documentos utilizados para reportar algum tipo de informação, seja ela parcial ou total, sobre qualquer evento ocorrido, como um projeto, uma decisão, uma atividade ou então uma pesquisa. Os memorandos são documentos formais, utilizados entre os setores da empresa, que possuem o objetivo de transmitir informações de forma rápida e simples. Os requerimentos são documentos criados para solicitar informações ou realizar pedidos a um órgão público, uma instituição ou até mesmo uma autoridade. São utilizados na criação de finalização de contratos, solicitações e também para a licença de funcionamento necessária. Os laudos são imprescindíveis para uma empresa, pois são os documentos que contêm avaliações e dados sobre um determinado projeto ou área em funcionamento, e podem mostrar futuros problemas, auxiliando na correção e manutenção dos mesmos. A comunicação não envolve apenas os documentos. Também é importante que haja uma boa comunicação na empresa, para que tudo saia conforme o esperado. Veja o que o Sr. Sérgio Barreto nos diz a respeito da comunicação. Nas empresas onde você trabalhou, especialmente essa engenharia, sua empresa atual, quais eram os principais meios de comunicação? Em todas as empresas que trabalhei, o principal meio de comunicação é o e-mail. Porém, em todos os departamentos existem os quadros de aviso e as comunicações visuais nos setores ditando as regras estabelecidas ou mostrando algo importante a ser realizado. Você acredita que a linguagem informal também é produtiva em ambiente profissional? Sim, durante um almoço ou um café no refeitório da empresa, pode ocorrer trocas de ideias relacionadas a algum trabalho que está sendo desenvolvido ou produzido. Porém, muitos problemas empresariais são decorrentes de alguns exemplos de barreiras de comunicação, e não apenas por uma falha, como por exemplo, um dos aspectos a serem analisados é a quantidade de informações que hoje são trocadas dentro e fora das organizações. Como não é possível diminuí-las, investir em tecnologia pode ajudar na tarefa de coleta, tratamento e compartilhamento de informações para que elas não se percam no caminho. A distância física entre os participantes envolvidos na comunicação pode ser uma barreira. Apesar de hoje as tecnologias funcionarem a favor das trocas de informações, os erros podem ser mais frequentes e as interpretações também. É preciso cuidado ao redigir um e-mail, pois o colega que está lendo não tem a correta percepção de sua intenção. É necessário escrever com clareza para não haver uma distorção. Muitas empresas utilizam diversos sistemas de controle de informação, um para vendas, outro para marketing, outro para o financeiro, o que pode gerar barreiras que impedem a comunicação e a dispersão das informações. Outro obstáculo no fluxo de informações corporativos são as hierarquias rígidas, a departamentalização em acesso e o status do comunicador. Além dessas barreiras principais, podem se associar às barreiras outros exemplos, como a falta de cooperação, omissão, problemas pessoais entre funcionários, preconceito, linguagem informal e percepção seletiva.